Boa tarde, muito obrigado, Luiz, pelo convite e a organização do evento. É um prazer compor a mesa aqui com gigantes do ecossistema, amigos, parceiros de causa. Eu vou contar um pouco do Brota, eu vou contar da minha experiência empreendendo essa plataforma, que é conhecida como um Equity Crowdfunding, né? Um nome difícil da família dos crowdfundings. Eu espero mostrar para vocês como a gente vem tentando trazer mais investidores anjos e facilitar, diminuir a barreira de entrada para que investidores apoiem inovações, apoiem startups. Eu sou, falando um pouco de mim, como eu cheguei aqui, eu sou empreendedor, eu nunca vim da indústria financeira, eu vim do outro lado, empreendendo e passando os desafios de montar novos negócios, primeiro como empreendedor social. Fundei uma organização não governamental chamada Vento em Popa, porque eu fui velejador a minha infância inteira, lá no Grajaú, aqui na zona sul de São Paulo, uma área toda irregular, com 200 mil habitantes, e desenvolvia programas de educação complementar, em especial juntando essa minha paixão, que é a vela, ensinando jovens a construir barcos, se formar profissionalmente, e esses barcos eram usados em programas educacionais. Então, como qualquer empreendedor social ou ongueiro, um desafio muito grande de captar recursos, de mobilizar pessoas que pudessem se envolver nessas causas e nesses projetos sociais. Depois de 4, 5 anos tendo bastante dificuldade para captar recursos para causas sociais, eu fui empreender numa empresa chamada Mãe Terra, tinha sido recém-investida por um fundo do 3G, do Jorge Paulo Lemann e companhia, uma empresa de alimentos naturais e orgânicos, onde eu pude perceber coisas muito similares à minha experiência de empreendedor social, e até me causou estranhamento no primeiro momento, que as pessoas tinham até muito mais interesse em saber, em se envolver com essa causa dos alimentos naturais do que a minha atuação social enquanto empreendedor exclusivamente sem fins lucrativos. E aí foi que eu percebi, desenvolvendo projetos de gestão de suprimentos, de sustentabilidade e tudo mais, o quão difícil era também para uma empresa inovadora, com um produto que não tem um mercado desenvolvido, não tem uma cadeia de fornecimento, quanto que era importante para ela também se encontrar com pessoas que tivessem capital, como bem falou aqui o Cássio, tivessem capital intelectual, tivessem acesso a conhecimento, acesso a pessoas, e que eu achava, e eu percebia, isso era janeiro de 2012, que muitas pessoas talvez estariam dispostas a dar dinheiro para uma organização como a Mãe Terra, que tinha uma causa de alimentos naturais e orgânicos. Eu achei e comecei a ver essa junção aí de negócios que também buscam uma finalidade social, e surgiu a minha ideia aí em janeiro de 2012, porque quem sabe eu não junto então o tal do crowdfunding com o crowdsourcing, que seria essa ideia de participação sem dinheiro, mas com ajuda, com capital intelectual. Então eu comecei a brincar e montei uma plataforma na época, chamava Crowd Impact, mas o objetivo é o que a gente faz hoje, conectando empreendedores, investidores e mentores, ou conectando pessoas que querem apoiar causas com aqueles que estão executando essas causas. Aqui é uma imagem da nossa homepage, versão antiga, e dentro desse desafio o que eu percebi é que um dos grandes gargalos era o capital financeiro, e que tinha uma oportunidade para trabalhar aí. Já existiam outros modelos de crowdfunding, um modelo de recompensa nos Estados Unidos, lá muito famoso Kickstarter, no Brasil, talvez o Catarse tenha sido o primeiro, uma das grandes referências. Um modelo de doação, que é o Kiva, que é uma organização também sem fins lucrativos, que empresta, doa dinheiro para comunidades no mundo inteiro. E um modelo de empréstimo também, que começa a surgir no Brasil, o tal do peer-to-peer lending, fazendo empréstimos entre pessoas físicas. E eu identifiquei então a oportunidade de trabalhar com o equity, com a participação acionária. Que a grande ideia, que é muito óbvia, mas era poder trazer mais investidores anjos para acessar a inovação, poder também participar dessas oportunidades de jovens empreendedores, diminuindo os custos de transação, facilitando o contato, facilitando o trabalho de análise desses negócios, usando contratos estandarizados e uma série de coisas que pela internet a premissa é que consegue baixar muito os custos. E por fim, tentando ao máximo garantir o que de novo aqui foi apresentado, a questão da proteção ao investidor, como facilitar a entrada desse investidor e deixá-lo o mais seguro possível
com todas as restrições macro no Brasil, mas que esse investimento ele corria o risco de perder no máximo capital, e foi aí que eu falo mais para frente, desenvolveu um título de dívida conversível para um âmbito aqui de oferta pública que eu vou falar. O grande desafio era esse, como fazer isso tudo num mercado que é altamente regulado. Essa foi a nossa primeira grande dificuldade, e a maioria das pessoas nessa época falava que não era possível fazer equity crowdfunding no Brasil, que a Comissão de Valores Imobiliários não ia permitir, que, enfim, são muitos os riscos mesmo, as plataformas, não existe uma instrução específica para essas plataformas. Entretanto, no mundo inteiro, as devidas regulações, nos Estados Unidos a SEC, em outras jurisdições, os seus respectivos xerifes aí do mercado de capital começaram a criar legislações específicas para o crowdfunding de investimentos, para o crowd equity ou equity crowdfunding. Nos Estados Unidos, que é sempre uma grande referência, logicamente, o Jobs Act foi essa legislação aprovada pelo Obama, o Jumpstart Our Business Act, foi primeiro desenvolvido em 2001, acho que está errado, deve ser 2011, foi desenvolvida essa legislação. Em 2013, ela foi aprovada para investidores qualificados, são os accredited investors lá nos Estados Unidos, pessoas que têm pelo menos $1 milhão. E agora, em março desse ano, foi finalmente aprovado o crowdfunding para valer. Qualquer cidadão norte-americano, agora a partir do mês passado, entrou em efeito, em junho de 2015, pode finalmente investir em uma startup, no próximo Facebook lá, pela internet. Até antes de junho desse ano, de um mês atrás, não era possível um investidor comum que não tivesse pelo menos $1 milhão acessar essas oportunidades pela internet. Então isso é muito recente nos Estados Unidos e é recente no mundo inteiro. E no Brasil, por incrível que pareça, já existia uma legislação que permitia o crowdfunding para investimentos. Então a legislação de ofertas públicas, é a mesma regulação que rege as empresas que querem abrir capital na Bolsa de Valores, é a instrução CVM 400, e desde 2010 ela previa que pequenas e microempresas pudessem acessar de forma direta, sem a necessidade de intermediários e sem a necessidade de um registro, com todos os custos de um registro, elas poderiam diretamente acessar investidores. Qual era o problema disso? Ela falava em micro e pequenas empresas, portanto, são empresas limitadas. Uma empresa limitada é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de ações, como a empresa SA, e era muito difícil, tanto para o empreendedor como para o investidor, entender como é que eu vou investir numa empresa e ser sócio de uma empresa limitada e não quero correr todos os riscos de uma empresa limitada. Eu me lembro que eu vim para o Brasil eu estava no meu MBA quando desenvolvendo isso, e vim aqui falar com quem entendia, fui falar com meu colega aqui, com o Marcos, me apresentaram para ele, ele falou: tu tá maluco, cara, investir em empresa, ser sócio de empresa limitada, nem a pau isso. Todo mundo falava muito legal, aí tem crowdfunding bacana. Fui falar com quem entendia da rotina de investidor e falei: você tá louco, jamais eu vou fazer isso. E aí a gente, como é que a gente contorna essa história, né? Para o empreendedor não ter dezenas ou centenas de novos cotistas no seu contrato social, ou ainda pior, para o investidor não investir num empreendedor que ele mal conheceu pela internet, e correr todos os riscos de passivos que foram apresentados aqui. A gente criou, que foi uma inovação com a ajuda do escritório Machado Meyer, um título de dívida conversível no âmbito de mercado de capitais, de uma oferta pública. Isso já era feito e vem sendo feito há muito tempo pelos investidores anjos. Dívida conversível, acho que o Marcos vai falar no Harvard Endes, é uma debenture conversível, que é um instrumento similar para sociedades anônimas, mas uma limitada, que eram, como eu mostrei, as empresas que podiam acessar aqui o mercado de capitais, elas não podem emitir debenture. Então a gente simulou uma debenture conversível através de um título de dívida conversível. Hoje, como é que a lei no Brasil está formulada, essa instrução CVM 400, quem pode participar são empresas MEs e EPPs, microempresas e empresas de pequeno porte, que podem captar até 2,4 milhões de reais por ano. Essas empresas estão lá, como eu falei, dispensadas de uma oferta pública. Qualquer investidor pode investir no Brasil, não há nenhuma restrição ser investidor qualificado. E o título que a gente usa na plataforma é esse, que é um título de dívida, em geral com juros de 3% ao ano,
só para caracterizar como uma dívida, mas o investidor ele deveria, ou a gente tenta ao máximo mostrar para ele que é uma espécie de equity aqui, a participação acionária, ele está nesse risco, está tomando esse risco para virar acionista, ele espera uma valorização da empresa. Em geral são contratos de 5 anos de maturidade, onde ao final desse período a empresa se compromete em se transformar em um SA, se ela estiver viva ainda, e o investidor tem, por sua vez, a opção ou de resgatar aquela dívida 3% ao ano, ou de transformar a sua dívida em ações dessa empresa. Aqui, esse foi o nosso primeiro cliente. Eu mesmo estava sozinho quando eu lancei o Brota, em maio de 2014, eu captei R$200 mil para o próprio Brota, através do Brota. Foram 30 investidores nesse momento. Em troca de R$200 mil eu ofereci 15% da minha empresa. Então oferecendo 15%, eu avaliei a minha empresa nesse momento em R$1.100.000. E com isso captei R$200 mil para montar um time, para conseguir clientes e para ter 6, 7 meses de duração para tentar mostrar para mais pessoas que tinha algum potencial aqui. Depois de 4, 5 meses eu consegui o primeiro cliente, foram 2 franceses, eles precisavam de capital para montar um showroom. Aqui é tipo uma OPA, para quem conhece, né, de imóveis, só que um pouquinho mais voltado para o público premium. Eles levantaram R$100 mil nessa época e com isso montaram esse showroom ali em Pinheiros. Mais recentemente a gente fez aqui a maior captação do Brota, uns 3, 4 meses. É uma empresa pet bistrô de alimentos naturais para cachorros e gatos. Ela vinha tentando captar por volta de 1, 2 milhões de reais há algum tempo, estava com dificuldade, veio para a plataforma com uma meta de R$300 mil, captou em menos de um mês R$500 mil pela plataforma, continuava vindo muita demanda, ela fechou pela plataforma e fora do Brota captou mais R$500 mil. Então, 2, 3 meses ela captou R$2 milhões, porque ela conseguiu comunicar o projeto dela para muito mais pessoas, né? Captação, de certa forma, é um numbers game, né? Quanto mais pessoas tu mostrar, mais a chance tu tem de encontrar um investidor que se interessa pelo negócio, a famosa lei de oferta e demanda, e aqui a empresa consegue ofertar, em vez para dezenas ou centenas de investidores, ela mostra o seu negócio para milhares de investidores ao mesmo tempo. Então ela capta mais rápido, ela vai captar um preço melhor. Após a captação, como o Cássio falou, o que importa é o acompanhamento disso. Aqui a gente se diferencia um pouco de um crowdfunding talvez tradicional, onde uma vez o projeto é feito, acabou, a entrega a recompensa, na maioria das vezes. Aqui são, em geral, 5, 7, 10 anos, como foi dito aqui antes, de acompanhamento desse investidor com as suas investidas. Então há uma área de relação com os investidores privadas, para que as empresas, os empreendedores tenham facilidade de reportar os seus resultados para esses investidores, pedir ajuda e por aí vai. Qual que é o nosso modelo de negócio? A gente vem aprendendo e buscando entender ele. A gente não cobra hoje nada das startups. Se a startup tiver mais de 50% da rodada dela alocada, não tem custo nenhum para a startup, porque a gente quer encontrar e trazer para a plataforma as melhores startups, aquelas que têm mais acesso a capital, tem mais investidores querendo investir. A gente cobra do investidor, e do investidor a gente cobra uma taxa de performance, ele vai nos pagar se o negócio tiver lucro, e vai nos pagar para estruturar essa operação, um custo fixo, que em geral, percentualmente falando, gira em torno de 1 a 7% do valor captado. Então tem um custo para a gente estruturar. Hoje a gente vem trabalhando com a estruturação de sociedades de propósito específico, SPS. A gente coloca todos os investidores dentro de uma SPE e a SPE investe uma única entrada no contrato social dessa empresa. Então é um custo para montar essa estrutura, para contratar o advogado, o contador que vai manter essa sociedade de propósito específico, pelo menos durante a duração do título de dívida. É um processo, hoje na média as empresas têm captado no Brota com 1 mês e meio de duração, é o que dura uma oferta, né? Talvez fora da internet, pelo que a gente escuta, um prazo em geral de 6 meses para tu conseguir captar recursos. Aqui a nossa média hoje tem sido de 1 mês e meio, com casos de 10 dias, de 2 semanas de captação. Ela cria um perfil na plataforma, ela começa a conhecer investidores,
ela prepara um material para esses investidores, um PowerPoint, é um material que a gente leva para a CVM, valida na CVM, quando tiver a aprovação ou a liberação da CVM, é uma oferta tecnicamente dispensada de registro. Quando houver essa aprovação da CVM, a gente pode comunicar para todo mundo na plataforma que essa empresa está captando. Em geral, ela começa captando de forma privada, então dentro da nossa base hoje de 10 mil usuários, ela escolhe quem são os investidores que ela gostaria de apresentar o negócio primeiro, como se fosse um book building ou um roadshow, um processo aí de captação de investimento. E depois que ela consegue esses primeiros comprometimentos, ainda sem se expor muito perante todos os investidores, ela acaba decidindo abrir, fazer o IPO, fazer uma oferta pública para que qualquer um possa investir, se a rodada ainda não estiver fechada. Cada vez mais a gente tem visto rodadas sendo feitas totalmente privada, onde os grupos de investidores líderes conseguem mostrar o negócio para mais pessoas e a rodada é fechada antes de abrir para todo mundo. A gente foi a primeira plataforma no Brasil, ainda é a única em operação com ofertas realizadas, são 9 ofertas realizadas ao longo do período. Esse é o time, somos 4 pessoas, 3 sócios, uma estagiária. Um pouco mais de 3 milhões de reais captados nesses últimos 10 meses, com 305 investidores ativos, uma média de investimento de aproximadamente R$ 7.200 por investidor, na prática de R$ 1.000 a R$ 100.000, são os tickets pela plataforma, o mínimo é R$ 1.000, e são mais de 1.400 investidores cadastrados que nos dizem quanto querem investir nos próximos anos, em que setores eles querem investir. E é isso, convido vocês a conhecer a plataforma, se cadastrarem, terem acesso a novas oportunidades, testarem, investir a partir de R$ 1.000 ou colocarem as suas ideias, seus projetos para captar recursos com a gente. Muito obrigado aí pela oportunidade.